Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais um estudo de O Livro dos Espíritos. Neste estudo vamos entrar aqui no capítulo 7 e vamos aqui entrar em lei de sociedade. Nós, no Livro dos Espíritos, estamos tendo uma sequência de leis e aqui nós estamos na sexta, que é a lei de sociedade. Tá? Antes estávamos aí na lei da destruição. E aqui tem 3 subtítulos, que é a necessidade da vida social, vida de isolamento, voto de silêncio e laços de família. Então, vamos dar sequência aqui, iniciando em necessidade da vida social. Questão 766. A vida social está na natureza? E o Espírito responde: certamente, Deus fez o homem para viver em sociedade. Deus não deu inutilmente ao homem a palavra e todas as outras faculdades necessárias à vida de relação. Olha que ele faz ainda um lembrete muito interessante aqui, né? Que é a capacidade da palavra. Nós socializamos porque nós nos comunicamos de diversas formas, né? Verbalmente e não verbalmente. E através de símbolos, né? E tudo mais que são, quando a gente fala símbolos, inclui aí a nossa linguagem escrita também, né? Questão 767. O isolamento absoluto é contrário à lei natural? E ele diz, sim, visto que os homens procuram a sociedade por instinto e que devem concorrer para o progresso ajudando-se mutuamente, tá? Então vejam que, naturalmente, o ser humano ele busca o convívio em sociedade de forma a ele crescer, ele evoluir. Porque não só em questão de estrutura social, de cidades e ter vários recursos, mas o próprio desenvolvimento da personalidade, né? Ele precisa da socialização, eu preciso do outro, do olhar do outro para me desenvolver, para que eu possa, nessa relação, desenvolver sentimentos, pensamentos, ações, né? Questão 768. O homem, procurando a sociedade, não faz senão obedecer a um sentimento pessoal ou há nesse sentimento um objetivo providencial mais geral? E ele responde, o homem deve progredir. Sozinho ele não pode porque não tem todas as faculdades. Ele precisa o contato dos outros homens. No isolamento, ele se embrutece e se debilita. Isso é verdade, né? Isso acontece mesmo. Aí aqui tem uma pequena consideração de Kardec. Nenhum homem tem as faculdades completas. Pela união social, eles se completam uns pelos outros para assegurar seu bem-estar e progredir. Por isso, tendo necessidade uns dos outros, são feitos para viver em sociedade e não isolados. Bom, agora vamos entrar em outro subtítulo. Vida de isolamento, voto de silêncio. Questão 769. Concebe-se que, como princípio geral, a vida social esteja na natureza, mas, como todos os gostos estão também na natureza, por que o gosto pelo isolamento absoluto seria condenável se o homem encontra isso a satisfação? Então está perguntando ainda, mas tem pessoas que gostam de ficar isoladas, né? Que é a sua satisfação. E aí o Espírito de Verdade responde, satisfação egoística, né? Responde diretamente. Há também homens que encontram uma satisfação em se embriagar. Tu os aprovas? Deus não pode ter por agradável uma vida pela qual se condena a não ser útil a ninguém. Olha só, é nesse aspecto aqui que o Espírito de Verdade está falando. Porque talvez vocês estejam pensando assim, Anderson, eu tenho meu direito, se eu quiser viver isolado eu posso, se eu quiser ir para uma floresta, se eu quiser ficar em casa sozinho. Ele está falando no sentido, não é que você não possa ficar sozinho às vezes, mas no sentido de você não ser útil a ninguém. De você se isolar seria egoístico, né? Questão 770. Que pensar dos homens que vivem na reclusão absoluta para fugir ao contato do mundo? Olha que interessante. Homens que fogem ao contato do mundo em reclusão. E ele diz aqui, duplo egoísmo. Olha como ele é taxativo, ele só responde isso nessa pergunta, né? Duplo egoísmo, ou seja, aquela pessoa que está reclusa, sei lá aonde, que é tal qual você ficar numa redoma. Você não quer se relacionar, você não quer se expor, né? E ele faz uma pergunta anexa aqui, mas se esse retiro tem por objetivo uma expiação,
impondo-se uma privação penosa. Não é ele meritório? Se eu mesmo quero me autopenalizar, então eu vou lá me recolher num mosteiro, ou no Tibete, vou lá para o Tibete, e ele diz o seguinte: fazer mais de bem do que se faz de mal é a melhor expiação. Evitando um mal, ele cai em outro, visto que esquece a lei do amor e da caridade. Então ele dá o exemplo aqui, se você quer expiar alguma coisa, faça algo pelo outro, pelo próximo, e não se retire da sociedade para autopenalizar. Questão 771. Que pensar daqueles que fogem do mundo para se votar ao alívio dos sofredores? Aqueles que fogem do mundo para ajudar no alívio dos sofredores. Tipo, aquelas pessoas que estão em missão em outro lugar, como um missionário, ajudando os pobres, dando alimento, atendimento médico. E ele diz, estes se elevam rebaixando-se. Eles têm o duplo mérito de se colocar acima dos prazeres materiais e de fazer o bem para que se cumpra a lei do trabalho. Então, este sim. E ele faz pergunta anexa aqui. E aqueles que procuram no retiro a tranquilidade que reclamam certos trabalhos? E ele responde, isso não é o retiro absoluto do egoísta. Eles não se isolam da sociedade, visto que trabalham por ela. Então ele está explicando. Vamos dar um exemplo, eu gosto de dar exemplo. Aquela pessoa que vai para um retiro ficar sozinha, não porque ela quer se isolar da sociedade, porque, por exemplo, está escrevendo um livro, algo do tipo. Ela tem um foco, um objetivo, ou seja, como ele diz, esse trabalho vai voltar para a sociedade depois. Ela não está isolada. Questão 772. Que pensar do voto de silêncio prescrito por certas seitas desde a mais desde a mais alta antiguidade, Estou trocando as palavras aqui. E ele responde, perguntais antes se a palavra está na natureza, porque Deus a deu. Deus condena o abuso e não o uso das faculdades que concedeu. Entretanto, o silêncio é útil, porque no silêncio te concentras, e o teu espírito torna-se mais livre e pode, então, entrar em comunicação conosco. Mas o voto de silêncio é uma tolice. Sem dúvida, os que olham suas privações voluntárias como atos de virtude têm uma boa intenção, mas eles se enganam, porque não compreendem suficientemente as verdadeiras leis de Deus. E aí tem uma pequena consideração de Kardec. O voto de silêncio absoluto, da mesma forma que o voto de isolamento, priva o homem das relações sociais que podem lhe fornecer as ocasiões de fazer o bem e de cumprir a lei do progresso. Então ele diz que esses tipos de votos que não levam a coisa nenhuma, que não oferecem de volta para o próximo, para o outro, alguma coisa, são votos inúteis. Você simplesmente ficar em silêncio por ficar achando que isso vai te levar a um estado espiritual mais elevado para o seu próprio merecimento e mais de ninguém, é uma tentativa egoística, de você evoluir de alguma forma. Então vamos agora aqui para o subtítulo Laços de Família. Questão 773. Por que entre os animais os pais e os filhos não se reconhecem mais, logo que estes não têm mais necessidade de atenções? E ele responde, os animais vivem da vida material e não da vida moral. A ternura da mãe por seus pequenos tem por princípio um instinto de conservação dos seres aos quais ela deu a luz. Quando esses podem bastar a si mesmos, sua tarefa está cumprida e nada mais lhe pede a natureza. Por isso, ela os abandona para se ocupar com os recém-vindos. Ele está falando do mundo animal, Mundo animal. Quando uma cria chega numa certa idade, aquela mãe, ela sabe que eles podem continuar sozinhos e ela vai partir para um novo ciclo, Questão 774. Há pessoas que inferem no abandono dos pequenos animais pelos pais que, entre os homens, os laços de família não são mais que um resultado dos costumes sociais e não uma lei natural que devemos
que devemos pensar sobre isso? E ele diz o seguinte: o homem tem destinação diversa da dos animais. Por que, pois, sempre querer identificá-lo com eles? Nele há outra coisa além da necessidade física, a necessidade do progresso. Os laços sociais são necessários ao progresso e os laços de família estreitam os laços sociais. Eis aqui porque os laços de família são uma lei natural. Deus quis que os homens aprendessem assim a amar-se como irmãos. Então ele está diferenciando. Não é porque os animais abandonam suas crias que os homens também abandonam seus filhos. Eu acho que existe um processo natural, né, gente? O filho, quando ele chega na idade onde ele toma sua liberdade, onde ele encontra a sua profissão, começa a ganhar seu sustento, aí um processo natural. Não é o pai e a mãe que vão abandonar, né? E isso se diferencia bem aqui, né? Não é um animal. Vamos separar muito bem as coisas. Questão 775, tá? Qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família? Tá? Se extinguisse a família. E ele disse, uma recrudescência do egoísmo. Ou seja, a gente ia retroagir, ia voltar ao passado, nos tornarmos mais egoístas, abandonando a questão do construir a sociedade, porque a família serve para nós construirmos a sociedade, para nós estabelecermos a sociedade. E se isso se quebra, nós estamos contribuindo para o egoísmo. Todo mundo olhar só para si, para dentro de si mesmo, para suas necessidades. Né? Então, meus amigos, esse foi uma parte rápida das leis aqui. No próximo vídeo, nós vamos para o capítulo 8, a lei, onde tem a lei do progresso, tá? Então esse vai ser o nosso próximo capítulo. Então, amigos, obrigado por ficar até aqui em mais um estudo de O Livro dos Espíritos.